Oi, Plushes! Esse é o meu primeiro vídeo narrado, então eu peço desculpa pra vocês se tiver algum erro, mas eu tô fazendo o meu melhor. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como que eu faço a troca de cor do fio sem ser conduzido. Eu conduzo o fio só o estritamente necessário porque eu não gosto dele conduzido na carreira inteira. Então, eu te mostro como eu faço a troca de cor nas minhas flâmulas. O que tá aparecendo aqui no vídeo é uma técnica que eu já ensinei para vocês de fazer correntinha dupla para fazer a base da flama. Não importa nesse vídeo número total de pontos da carreira, esse tipo de coisa, porque é um vídeo só para te mostrar como eu faço a troca de cor. Eu já te mostro que eu começo conduzindo as rebarbas do fio, as pontas que sobram, desde o começo. Então, eu tô fazendo todos os pontos e agora eu vou preparar para trocar de cor. Você pega o fio, puxa a laçada, passa o fio para trás, sempre você vai tirar o fio do caminho e depois você vai inserir a nova cor na agulha. Então, puxa o fio e já começa a fazer a nova cor. Você também já vai arrematar o que sobra dessa cor e fazer todos os seus pontos. Nesse caso, eu tô usando minhas carreiras ímpares como lado direito da peça e as pares como lado avesso. Então, é sempre importante jogar o fio do novelo pro lado do avesso. E é sempre importante, quando você estiver fazendo uma flâmula, você definir qual que vai ser o seu lado direito e qual que vai ser o seu lado avesso. Porque isso faz muita diferença no acabamento, quando você não tá conduzindo o fio durante a peça inteira. Então, agora eu já troquei de cor de novo e já tô arrematando o fio que eu acabei de inserir na flâmula. Na primeira carreira, isso sempre vai acontecer. É importante, eu acho importante você já arrematar, porque já facilita a sua vida para depois você fazer o trabalho com a agulha de tapeçaria. Existe um outro jeito de você fazer esses arremates que não é com o fio conduzido igual eu te mostro, mas inserindo o fio a cada carreira. Você corta todos os fios e depois arremata tudo com a agulha de tapeçaria, mas eu acho isso realmente bem mais difícil. Esse vídeo tá um pouquinho longo, mas é o tipo de acabamento que eu acho que vale a pena, por isso que eu tô mostrando pra vocês. Então, você vai lembrar que os fios que estão por trás do novelo, eles formam o V do ponto. Você não pode apertar demais os pontos, mas também não pode afrouxar. Eu tendo a tensionar muito mais os pontos do que afrouxar. Então, a gente tem que tomar cuidado para não apertar demais. No meu caso, apertar demais, em alguns outros casos, afrouxar. Eu vou colocar mais pontos do bege aí e já vou fazer a troca de cor. Eu tô do lado avesso, então eu sempre passo o fio para frente primeiro. A gente sempre tira o fio que a gente tá crochetando do caminho para depois inserir o novo fio. Como eu tô do lado avesso, é bem mais fácil de visualizar o que que eu tô fazendo e conduzir o fio da cor que eu tô colocando para esconder ele por trás. Esse já é o arremate. Então, você sempre vai esconder o fio, seja o fio que você tá crochetando com a cor que você tá crochetando ou o fio que você vai inserir. Ó, nesse caso, eu vou passar o fio cinza pra cima para eu esconder ele enquanto eu crocheto, porque eu tô colocando os pontos sobre os pontos cinzas, os pontos roxos sobre os pontos cinzas. Então, eu já vou esconder esse fio. A gente dá uma puxadinha para ajustar o fio, não deixa ele muito frouxo. E agora, eu vou passar o fio roxo para trás, no caso, porque eu tô no avesso, e o cinza para frente. Sempre tira o fio que você tá crochetando do caminho antes de puxar a nova cor para a agulha. Então, agora eu já tô fazendo os novos pontos, porque não tem fio para eu esconder sobre aquele ponto. Eu vou fazer os pontos cinzas e vou virar. Primeiro, eu te mostro como aumentar as cores do meio, que é o fio roxo, e depois eu vou te mostrar como diminuir. Agora, a gente tá do lado direito de novo, então, eu vou tirar o fio cinza do caminho na hora de trocar de cor e conduzir o fio roxo. Passa o fio cinza para trás, puxa o fio roxo na agulha.
Saiu um pouquinho do enquadramento, mas eu só puxei o fio para dar a laçada, para fazer a troca de cor, no caso. Já fiz o primeiro ponto, conduzi o ponto que estava atrás. Não esquece que quando o ponto não tá no mesmo rumo, você tem que conduzir. E no caso agora, como eu vou aumentar para cobrir o ponto que tá em bege, eu vou conduzir o fio bege antes de trocar de cor. Então, eu faço o fio roxo por cima do fio bege, conduzindo, arrematando ele. E depois eu vou trocar de cor. Então, tira o fio do caminho que você está crochetando e puxa o novo fio para a agulha. Não esquece de controlar a tensão do ponto, para ele não ficar nem repuxado, nem frouxo, porque isso faz diferença no acabamento da flâmula. Eu sei que é mais difícil no começo, mas depois vocês pegam o jeito, gente. Eu não comecei a fazer isso desde o início, isso foi algo que eu fui pegando o jeito para fazer. E eu prefiro fazer assim, especialmente quando a gente está trabalhando com muitas cores de fio. Eu acho muito mais fácil do que arrematar tudo ou sair conduzindo duas, três cores de fio a flâmula inteira. Então, ó, eu tô no avesso. Eu tiro o fio que eu tô crochetando do caminho, puxo o novo fio para a agulha e escondo o fio. Sempre esconde o fio. Tira o fio do caminho, esconde o fio que precisar. Vou fazer os pontos em roxo até chegar na parte cinza, do fio cinza. Quando eu chego no ponto cinza, eu vou esconder o ponto antes de trocar de cor. Então, eu vou fazer os pontos roxos sobre o fio cinza, sem deixar o fio cinza frouxo. Faz o primeiro ponto, já que eu vou trocar logo no primeiro ponto, puxo o fio roxo para trás, ajusto o fio cinza para ele não ficar frouxo lá embaixo e troco de cor, puxo ele para a agulha. Faço os pontos normalmente. É importante você tirar o fio do caminho, porque é isso que faz o acabamento ficar bom, do jeito que eu gosto, no caso. Só que se você não controlar essa tensão dos pontos, ele não vai ficar tão bom. Se repuxar demais, ele vai ficar um pontinho encurtado, ou se afrouxar demais, ele vai ficar um ponto super largo. De novo, vou trocar de cor. Tiro o fio que eu tô crochetando do caminho, puxo a cor nova para a agulha. Ajusto a laçada, é importante ajustar a laçada para ela não ficar frouxa. Se essa laçada de cima fica muito frouxa, depois você repara na outra carreira que ela vai te atrapalhar um pouco e o ponto não vai ficar bonito. Então, você deixa os pontos sempre iguaizinhos, com a mesma tensão do fio. Faz os novos pontos. Como agora eu vou passar mais uma cor roxa sobre sobre a cor bege, eu vou conduzir o fio bege, fazer um ponto sobre o fio bege, ele tá por trás, tô passando ele pra frente só pra você ver que eu tô escondendo ele. Tira o fio roxo do caminho e aí passa o bege pra agulha, que é a nova cor. Continua fazendo seus pontos. Observa o tanto que o acabamento fica legal. Eu gosto muito do aspecto que fica. Lembrando que é crochê, né, gente? Não vai ficar exatamente perfeito, daquele jeito que a gente quer, maravilhoso, mas é o melhor que a gente pode fazer, então a gente procura fazer isso sim. Agora, o fio bege vai passar sobre o fio roxo, então eu vou conduzir o fio roxo para escondê-lo. Ele vai ficar com esse tracinho pra cima, é a única coisa dele que você vai conseguir ver. Eu tô do lado avesso, então eu passo o fio bege pra trás, tiro ele do caminho e venho com a nova cor pra agulha. Puxo a laçada do fio. Como já escondi o fio bege, faço meus pontos normalmente até chegar do outro lado.
Ó, inseri a agulha lá na beirada do fio roxo para você ver que quando a gente afrouxa muito, ele fica com esse espaço mesmo. Dá problema? Não dá, mas não é bom. Então, tô te mostrando que não é legal fazer. Agora, eu vou trocar de cor de novo. Então, eu tiro o fio roxo do caminho, que é o fio que eu tô crochetando, e insiro o fio cinza. Como o fio cinza tava antes da parte roxa, eu vou fazer um ponto sobre esse fio que eu acabei de colocar para conduzi-lo e o ponto ficar bem feito e escondê-lo também. Tô chegando na parte do fio roxo, vou passar o fio roxo pra cima, conduzi-lo pra esconder o fio. Sempre esconde o fio, sem precisar cortar. Passa o fio da cor que você tá crochetando pro lado avesso, troca com a cor nova. Faz os pontos da cor nova normalmente. E agora eu vou trocar de cor de novo. Eu faço o ponto, passo o fio para pro lado do avesso, pego a cor nova e laço na agulha. Toma cuidado para nenhuma alça do ponto ficar frouxa. Faz seus pontos normalmente, se for preciso, você ajusta o fio anterior para o V não ficar muito frouxinho, mas não aperta para ele não esconder. Continua fazendo os pontos da sua cor, vira o trabalho normalmente. Agora que eu virei o trabalho, eu vou inserir a cor roxa. Primeiro, eu conduzo o fio roxo para esconder, porque eu tô passando por cima dos pontos que antes estavam roxo. Dá uma puxadinha para ele não ficar solto atrás. Tira o fio bege pro avesso. No caso, você passa por cima porque você tá tirando ele do caminho e ele tem que ficar no avesso. Insere a nova cor. Faz os pontos roxos normalmente. Agora que eu vou colocar o fio cinza, eu vou conduzir o fio cinza para esconder. Passa o fio roxo, que é o fio que eu tô crochetando, pro lado do avesso, que eu tô tirando ele do caminho, e insiro o fio cinza na agulha. Como tem um pedacinho de fio cinza pra esconder, eu vou esconder ele agora. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que eu não deixei a laçada do fio cinza ficar muito apertada na agulha, isso é muito importante. Tem que tomar cuidado pro fio não pro fio não repuxar enquanto você conduz o fio desse jeito. Eu acho que fica bem legal esse acabamento, depois você repara, ó, mais. Mais pro final eu vou te mostrar como que ele fica do lado direito e do lado avesso. Agora, de novo, eu vou passar trocar de cor. Só que agora eu não vou diminuir os pontos, eu tô fazendo ponto sobre ponto. Eu passo, essa é a parte mais fácil, é só tirar o fio da cor que você tá crochetando pro lado do avesso e puxar a nova cor. Você não tem que conduzir nada fazendo ponto sobre ponto, é só fazer os pontos normalmente. Fiz alguns pontos em roxo, agora eu vou trocar de cor novamente. Essa é a parte mais fácil, eu só tiro o fio do caminho pro lado do avesso e ponho a nova cor na agulha. É uma troca de cor bem comum que a gente já tá acostumado a fazer no amigurumi. O segredinho dessa troca de cor realmente é prestar bastante atenção na tensão dos pontos e ir conduzindo o fio,
para você não ter que, como eu já disse antes, arrematar tudo com a agulha de tapeçaria. Se você não conduz o fio fica todo solto na parte de trás. Aí eu recomendo realmente que você vá cortando o fio, pegue a agulha de tapeceiro e esconda depois. É bem complicado, porque eu acho que você tem que dar uns nozinhos, eu fico com receio do ponto soltar. Mas enfim, agora eu tô fazendo ponto sobre ponto, eu tiro o fio do caminho pro lado do avesso e insiro a nova cor. Ele vai ficar com os tracinhos retos na parte de trás, mas eu sinceramente não ligo muito. Eu acho que compensa muito mais, tá? Esse tipo de troca de cor que eu acabei de te mostrar no vídeo. O vídeo ficou longo, eu sei. Peço até desculpas por causa disso. Mas era um vídeo que eu não podia acelerar demais para vocês poderem ver realmente o que que estava fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô fazendo mais uma troca de cor e já te mostro como que fica. De novo, só para finalizar, essa é a parte mais fácil, que é a troca de cor de ponto sobre ponto. Vocês viram que eu basicamente não tive que fazer nada, só trocar o fio, sempre lembrando de passar o fio da cor anterior pro lado do avesso. Esse é o acabamento final da nossa flâmula. Eu gosto muito desse tipo de acabamento. E o lado do avesso também é um lado que fica bastante aceitável. Então, se você reparar, é um avesso que é bem acabado. Ele fica com os tracinhos de onde você passou o fio da carreira anterior para a carreira de cima, sem ter conduzido por todo o processo. E é isso. Obrigada, plushes!